Boa noite, gente. Boa noite, gente. Eu tô escolhendo um filtro. Eu descobri que hoje eu descobri que eu posso pôr filtro em live. Eu tô me achando aqui. Que legal. Muito legal. Oi, Nathalie. Oi, Lili. Tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Boa noite, Sônia. Coisa boa vocês aqui. Boa noite. Gente, desculpa a voz. Eu peguei uma gripona, tô me recuperando e a voz foi afetada. Mas vamos embora. Eu esqueci de pegar um copo d'água, qualquer coisa eu vou lá correndo e pego, tá? Vou esperar minha colega Giovana, fantástica, pedir pra entrar pra gente começar essa conversa que vai ser maravilhosa. Ai, eu tava ansiosa por essa live, gente. A gente tava tentando marcar ela desde o ano passado e a gente não conseguia, nossas agendas nunca batiam. Era pra ter sido semana passada, eu precisei viajar, teve uma outra semana que ela teve um compromisso também, ela teve umas questões de saúde, depois eu, e de repente surgiu a oportunidade. Era pra ser amanhã, só que de repente ela teve outro compromisso e eu falei assim, não, Giovana, vai sair essa semana, vamos fazer quarta então, porque eu sempre faço live nas quintas. E aí, vamos embora então, hoje. Antes que ela entre, daqui a pouco ela vai me pedir pra entrar aqui. Tô te esperando, gata garota. Deixa eu apresentar pra vocês um pouquinho do trabalho que eu sei dela, né? Porque eu acompanho ela aqui no Instagram. A gente não se conhece pessoalmente. Ela é do interior de São Paulo. E aí a gente começou a se seguir, a trocar informação, a curtir uma coisa da outra, ver que os nossos conteúdos se complementavam. Oi, Paty, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. E aí a gente falou, gente, vamos fazer uma live juntas. E a gente tá com vários projetos assim também, porque a gente viu que não adianta nada você ter conhecimento, você ter conteúdo se você não consegue expor isso, se você não consegue colocar isso em palavras e atingir o seu interlocutor, atingir o outro. A gente tem que saber se expressar. Eu sempre falo isso, não é nem muito o que você diz, mas como você diz. As mulheres que estão aqui vão me entender muito bem. Você tem, às vezes, algo para dizer pro marido, pro filho. E dependendo da forma que você diz, tem uma recepção. Você consegue ou você não consegue seu objetivo. Se você fala, às vezes, de uma forma irritada, quando você fala sem pensar, aí gera até uma briga. Se você fica calma, pensa, fala aquilo de forma branda, fazendo um carinho, sabe, com as palavras. A palavra, ela tem o poder de abraçar. Olha a Gia aqui. Você quer, gente, é assim, não é nem o que você diz, é o como você diz. Aguardando. Olha ela aí. Oi, Oi, tá me cadê você? vendo? Não, agora sim. Foi? Agora foi. Eu esqueci o negócio de morder o celular no Morder. escritório, morder. Mas vai aqui mesmo, tá conseguindo me ver bem, me ouvir Tô, bem? tô Deixa eu ver sim. se eu Tá consigo só ótimo. melhorar essa luz aqui. Mas Tá enfim, acho que excelente. tá dando pra ver. Tá ótimo. Se apresenta. Fala aí. Manda ver. Vamos lá. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Giovana, eu sou advogada e também sou professora de oratória. Conheci a Roberta aqui pelo Instagram, né, Roberta? Temos, Amizade de graças a Instagram. Deus, grandes amizades de Instagram. E aí, como a gente fala de duas coisas que se conectam muito, que é a oratória, e aí isso se Uhum. mistura em grande parte com o branding, né? Porque a oratória também é uma construção aí de uma forma de se apresentar, tem muito a ver com a vestimenta. A gente falou, cara, vamos casar isso, porque afinal de contas o mundo é isso hoje. Ninguém chega longe sozinho, a gente faz parcerias, não é mesmo? Isso aí. E a gente não tem concorrente, a gente tem parceiros. E aí a gente resolveu juntar essas duas coisas e vim conversar com vocês um pouquinho sobre isso hoje. Antes de você entrar, eu tava falando que a gente tava tentando marcar essa live, tipo, há 6 meses, né? Nossa, não... Vai ser essa semana. Não, aí rolava alguma coisa. Essa cada dia semana. aparecia uma coisa. Gente do céu, foi difícil, mas Sim. conseguimos, graças a E Deus. era pra ser Agora saiu. amanhã. Aí E era rolou para o ser babado aí pra amanhã. você. Aí eu falei, não, É, vai ser quarta. Dessa semana não passa. Né? exatamente. Não, não dava mais para deixar, mas que bom que deu certo. Estamos aqui agora. Sim. Gi, você quer começar pelas perguntas que eu recebi? Você quer fazer. Eu acho que você tem que
que dá um panorama geral, mais ou menos, primeiro. O que você acha? Pode ser? Pode ser. Aí você quer que eu fale um pouquinho sobre a oratória em si, onde ela casa com a... Tá. Então, vamos lá. Gente, primeira coisa que eu preciso dizer, às vezes até vai respondendo algumas perguntas que você recebeu, porque o que eu vou falar é o muito comum de ser perguntado. Sim. A grande diferença entre oratória e falar bem em público é que a oratória ela exige uma preparação. Você segue vários passos e a partir desses passos e dessas somas de técnicas, você obtém um resultado. O bom orador, ele tem compromisso com o resultado, ele tem compromisso com a entrega. Então, eu, por exemplo, tenho pessoas que falam bem em público, mas que não têm compromisso com o resultado, com a entrega. E o que é isso? É você sair de casa para falar em público com um objetivo específico, seja de convencer, seja de emocionar, seja de motivar. E aí, a partir desse objetivo, você constrói o caminho por meio de técnicas, sejam essas técnicas de discurso, técnicas de vestimenta, técnica da forma como é que eu vou me apresentar, gesticular, como é que vai estar o meu rosto, como é que vai estar a minha energia quando eu entrar no palco. Tudo isso para atingir um objetivo específico. Eu quero mandar um abraço aqui para a Patrícia Kuhn. A Patrícia Kuhn que entrou aí agora, que eu te disse que é de Santa Rosa também, ela tá hoje... Vocês trocaram, entendeu? Ela foi para São Paulo, eu tô morando aqui agora. Você foi para Santa Rosa. E, enfim, então é toda uma construção. E essa é a grande diferença. As pessoas estão habituadas a achar que falar bem em público e ser um bom orador é simplesmente eu chegar, falar sem tremer, falar sem ficar nervoso com isso, sem dar o famoso branco. E não é só isso. Exatamente. E não é só isso, muito pelo contrário, né? Precisa ser feita uma grande construção. Já quero esse contato. A minha par sócia também tá aqui, um monte de gente bacana. Ela falou que tá me assistindo, ela tá indo pra São Paulo também, me assistindo do ônibus, ela falou. Adoro. Enfim, então é tudo isso, é uma responsabilidade. Quando eu fiz aquele vídeo pro YouTube, dizendo, eu tenho um canal no YouTube, né, gente? Pra quem não segue ainda, o canal é Advogada na Tribuna, no Instagram também. E eu tenho um vídeo lá que eu até te mandei falando sobre vestimenta. E as pessoas ficaram assim, como assim o que eu me visto e a cor que eu visto tem impacto naquilo que eu falo? Você deu uma informação no vídeo que eu fiz um post, tipo, semana passada. Exatamente sobre isso. E você viu que o vídeo é do ano passado, né? Incrível. Se você quer tocar o lado emocional do seu interlocutor, use cores quentes. Se você quer tocar o racional, cores frias. E isso é o inconsciente agindo, a gente é movido pelo inconsciente, né? Total. E as pessoas, elas não se dão conta disso. Como, por exemplo, por que quando eu encontro uma criança, eu chacoalho coisas que fazem barulho, né? Por que quando eu encontro uma criança, eu quero mostrar coisas coloridas e a criança se prende naquilo? Ela não tem consciência, mas isso mexe no inconsciente. Agora, gente, se nós temos aí, vamos lá, se nós temos aí inúmeros profissionais que estudam cores, desde cores para você colocar no restaurante, como para você colocar na sua casa, por que você acha que a cor da roupa que você veste não vai fazer a diferença na comunicação? Faz completamente diferença na comunicação. Não só a cor, mas o formato dessa roupa, como é o caimento dela no seu corpo, tudo isso faz muito diferença. E aliás, acho muito importante a gente falar, e aí entra mais na sua parte, assim, de especialidade, que elegância e se vestir bem, e se vestir adequadamente com o ambiente não tem absolutamente nada a ver com ser rico, com roupas caras, com roupas de marca, com absolutamente nada disso, né? Exatamente. Mesmo porque quando eu falo em adequação, a adequação ela pode ser para mais ou para menos. Quando a gente pensa assim, eu tenho que me vestir de forma adequada, não é com uma roupa cara, tem nada a ver. Por exemplo, quando eu trabalhava como repórter, eu não estaria adequada se eu fosse cobrir uma passeata de salto fino. Eu usava um sapato mais simples, uma sapatilha, porque eu ia bater. Então, a adequação também é eu chegar num lugar que é simples de forma exagerada. O adequado é o equilíbrio, o adequado é a harmonia. A harmonia do momento, né? Com aquilo que eu estou vestindo. É muito assim. A gente aqui no Brasil não usa muito ir para um velório de preto, né? A gente não tem muito esse hábito. Mas também não dá pra você chegar lá no velório, assim, com uma roupa toda espalhafatosa, bombando um monte de coisa. Até porque na oratória eu falo muito sobre o seguinte.
Nada, absolutamente nada no palco pode chamar mais atenção. Então, noção, cara, que tá faltando, saiu correndo a noção. E aí, o que que acontece? Muitas vezes, o que a gente precisa ter em mente nada no palco pode chamar mais atenção do que o que você tem para falar. A sua mensagem. Porque, exato, as pessoas estão lá para ouvir a sua mensagem, né? Embora tudo isso converse com a gente conscientemente, que a gente que é mulher repare muito. Então, por exemplo, eu reparo a roupa que você está vestindo no jornal. É fato, né? Fato. Mas você não tá ali para me mostrar a sua roupa, você tá ali para me dar uma notícia. Né? Até queria que você comentasse um pouquinho, porque assim, nessa questão das cores, acaba que a gente entra no embate. Aí é uma dúvida até minha, tá? Porque eu tenho que a cor quente, ela atinge mais o emocional, né? Isso. Mas vamos supor que você vai dar uma notícia no jornal que seja uma notícia muito triste. Seja, vamos colocar aí um incêndio na Boate Kiss ou qualquer coisa do gênero, certo? Eu teria que usar uma cor quente porque é uma notícia triste para atingir o emocional das pessoas. Mas ao mesmo tempo eu não posso usar uma cor quente espalhafatosa. Não. Como é que fica isso? Todo jornal, ele é composto por várias notícias. Nenhum jornal se faz com uma notícia. Então, assim, eu não posso me basear em uma cabeça. Cabeça é a chamada do jornal, que o apresentador lê ali no teleprompter, que fica na nossa frente. Eu não posso me basear em uma cabeça para definir a minha vestimenta. Como que acontece numa emissora? Toda semana a gente faz prova de roupa com o figurino. A gente estabelece as roupas que nós vamos usar de segunda a sábado. Que sábado é o plantão. Então, eu já sei as roupas da semana inteira. E eu me baseio num formato padrão que vai conter notícias boas, ruins e neutras. Então, isso tudo compõe a roupa. A minha roupa tem que ser neutra todo dia. Entendi. Você seja uma bam fodástica. Né? Porque tem algumas mulheres que já estão num patamar dentro de algumas emissoras que não respeitam mais figurino. Elas se mandam. Entendi. Tem em todo lugar. Tem em todo seres lugar. Mortais, eu vestia o que a emissora mandava, eu me maquiava com os maquiadores da emissora. Algumas mulheres também, elas falam, não, eu que vou me maquiar porque eu gosto da minha maquiagem. E aí, mas assim, o padrão é que você vista cores neutras, nada muito forte. Não podemos usar nenhum tipo de estampa, só se for uma listra muito discreta, porque a listra ela embaralha no vídeo. Ela cria um efeito visual de embaralhamento. Não tem estampa, não tem listra, não tem decote exagerado, de preferência camisas ou blusas bem elegantes, assim, mais recatadas, para não chamar atenção do corpo. E era isso, tá? Então, assim, na previsão do tempo, você pode brincar um pouco mais, porque você vai aparecer... o que eu ia te perguntar, porque eu percebo isso. Eu apresentei a previsão do tempo uma época, e eu adorava, porque eu tinha uma liberdade maior até para expressar um pouco mais do meu estilo, porque a gente fica tão formatado, engessado, que você se perde ali, você não consegue se identificar, né? Você tem que vestir o que te mandam. Mas na previsão também fazemos prova uma vez por semana, que define a roupa da semana inteira. Pode haver algum tipo de modificação, né? Tem muito enjambre, roupa que não serve, eles dão uns pontos na hora atrás, coloca fita crepe atrás para ficar certinho no corpo. Gente! Porque é tudo permuta. Eles pegam essas roupas de lojas que têm a ver com o perfil do jornal. Eles não vão em lojas que vendem roupas para balada, para festa. É roupa para mulher que está no mercado. Então, eles são permutas e às vezes eles não têm roupa para todos os tamanhos de apresentadoras. Então, a permuta é um tamanho padrão. Se não me servir, eles vão fazer algum tipo... Tem costureira lá 24 horas. Que vai fazer algum tipo de enjambre, até fita crepe a gente coloca nas costas e não pode movimentar muito, nem tirar muito para aparecer. Tudo isso que você me falou me fez, assim, questionar uma série de coisas aqui que, assim, não vai dar pra gente entrar na live, porque senão nós vamos ficar aqui 5 horas falando. Agora pensa numa coisa. Mas eu já pensei, por exemplo, o padrão que eu tenho que ter de corpo, então, pra estar no jornal, se a roupa é padrão, entra numa série de coisas aí, né, pra gente conversar em outro momento. Quantas apresentadoras de previsão do tempo você viu fora de padrão? Nenhuma.
Outra coisa, Aliás, se você me falar de uma jornalista fora do padrão, do perfil estético magro, eu tenho uma para te dar, mas ela já tá nesse patamar aí que você, que a gente deve estar pensando, inclusive, para na quem mesma tá pessoa. começando, o ideal é que você esteja dentro ali. Entendi. Não precisa ser modelete, óbvio, né? Mas também é mais difícil se você tiver muito acima do peso. Não Agora, fugindo desse aspecto do jornal. Deixa eu só falar acho uma que coisa rápida. Tá. Pensa na oratória para quem está ali ao vivo, caminhando com uma roupa que não te serve, tendo que raciocinar que não pode movimentar muito, senão a fita crepe aparece, senão pode rasgar aqui, aparecer ali. E você ainda tem que pensar na sua fala, na expressão, em ser simpática, em caminhar exatamente o tanto que tem que caminhar e sem deixar a roupa cair. Meu Deus! Não, e Tudo as pessoas isso envolve pensam que é só oratória. lá entrar na chamada rapidinho, né? Tudo isso envolve oratória. Porque, Nossa, no palco, demais. você tem que prestar atenção na sua roupa. Eu faço um teste com a minha roupa, eu caminho antes com ela, porque se for uma saia que levanta enquanto eu caminho, não vai me deixar livre para falar o que eu preciso falar. Eu vou estar o tempo inteiro preocupada com a minha saia. Se for algo muito curto, que eu não consiga nem me sentar, também me atrapalha. Eu tenho que estar totalmente focada no meu conteúdo, assim. Eu não posso... E isso é pra tudo, não só pro jornal, né? Isso é pra tudo. Certeza. E aí é isso que eu ia te falar. Agora, é muito importante que a gente ressalte aqui na live que a gente está falando aí de um padrão específico de algumas emissoras, de alguns jornais. Agora, na vida, é muito importante que a gente fale que, independente do teu estereótipo de corpo, dá para ser elegante, dá para comunicar o que quer, dá para estar lindíssima, não precisa ser magra e ter 2 metros de altura, gente. Até porque eu tenho só 1,60. Entendeu? Exato. Gente, outra coisa, eu falei sobre isso ontem. Fiz um post sobre isso ontem. E fiz enquete sobre isso ontem. Porque, assim, as pessoas pensam em elegância, aí pensam no modelo. E quantas mulheres elegantes eu tenho que já passaram pela minha vida, professoras que eu me inspirei, assim, já idosas, que se vestiam de uma forma que eu ficava assim, sabe? Com idade avançada. Algumas jornalistas com sobrepeso, mas que sabiam lidar e fazer escolhas ideais para o seu tipo físico, que valorizavam o que elas tinham de melhor. E aquilo ali, eu ficava assim, ó. Sabe qual é o segredo? É você explorar as suas potencialidades. Só que as mulheres têm dificuldade, uma dificuldade enorme de reconhecer suas próprias potencialidades. Sim. A facilidade é para olhar para a grama do outro e falar que a do outro é mais verde. Sim. É para falar que a outra é mais bonita, a outra não sei o quê. Sendo que a nossa... Nós fomos muito condicionadas a isso, né? Que bom que a gente está quebrando esses paradigmas agora. Ainda é difícil, mas a gente está caminhando em direção a isso. Isso é muito importante, eu acho. Assim. Claro! Pensa numa mulher que está na academia suada, destruída e que é extremamente elegante. Na roupa de Então, eu ia falar isso agora. Eu tenho muitas vezes essa sensação. Elegância e atitude. Eu tenho muitas vezes essa sensação, assim, por exemplo, de que eu estou. Gente, aquela, tipo assim, fulana de tal. Nossa, ela. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, cara, você pode colocar uma calça jeans, uma camiseta, que essa pessoa tá elegante? Isso também tem muito a ver com a postura da pessoa, não tem? Aí a gente entra na questão do posicionamento, não é isso? Exato, é a sua atitude diante do outro e diante de si mesma. Primeiro diante de si mesma, de se amar, se acolher, se ver como uma mulher inteira e bonita. Gente, ninguém é perfeita. Ninguém é perfeita, ainda não nasceu a perfeita. Então, assim, aí a sua atitude na segunda instância vai ser diante do outro, de respeito, independente de quem for. Tratar o porteiro da mesma forma que você trata o seu gerente. Dar bom dia, sorrir, acolher com o olhar, escutar, dar atenção. Às vezes tem uma pessoa, você está na correria, uma pessoa que está ali pedindo sua atenção para falar uma coisa que para você não é importante. Para, escuta. Isso é elegância. Então, é uma questão de atitude e de postura, realmente. Postura física e postura emocional. Postura diante do universo, sabe? Eu acho que é muito mais isso. E essa postura em cima de um palco, eu acho que fica imbatível, junto com uma oratória adequada. Concordo plenamente.
Você quer, então, entrar nas perguntas agora? Vamos lá, vamos Tá. lá. Aí a gente vai falando do nosso conteúdo ao longo das perguntas. O que faltar, a gente complementa depois, tá? Combinadíssimo. Eu descobri como é que eu tô descobrindo várias coisas hoje, né? Descobri como é que eu faço as perguntas. Eu não sabia, tá. mas eu anotei por precaução. Ó, como Mas fazer... você achou aí o botãozinho, não? Achei. Não tá aparecendo. Ah, então tá bom. Como fazer para perder o medo de falar em público? É um pânico que muita gente tem, né? Tem gente que faz coach, terapia por causa disso. E aí eu acho muito engraçado, né? Que toda live que eu faço, eu recebo essa pergunta. Absolutamente toda. Essa pergunta, ela é unânime. Uhum. E eu falo, todas as vezes eu respondo a mesma coisa. Eu gostaria muito de ter uma fórmula mágica para isso. Encapsular e vender, porque eu ia ficar, tipo, muito milionária, entendeu? Só que não tem, gente. Então, assim, qual é a forma de cada dia você ir perdendo o medo e a vergonha de se posicionar em público? Se posicionando em público. A gente só perde o medo do bicho-papão que mora debaixo da cama o dia que a gente olha debaixo da cama e descobre que ele não mora lá. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tentar. E aí, as primeiras vezes vai ser com medo mesmo, vai com medo mesmo. E esse medo, ele vai diminuindo ao longo do tempo. Eu falo isso com uma tranquilidade que você não pode imaginar, Roberta, porque eu tinha pânico de falar em público. Eu sou uma pessoa que venceu o medo de falar em público. Eu não pegava microfone. E eu nunca fui, assim, tímida. Se fosse para eu conversar, numa roda de conversa, eu conversava. Mas, assim, para pegar o microfone e falar, eu tinha, assim, pavor. E eu queria muito. Eu via palestrante, assim, na faculdade, eu achava um máximo. Eu falava, jamais vou fazer isso. Porque eu não consigo, não porque eu não quero. Entendeu? Sim. Até o dia que eu resolvi falar, quer saber? O não eu já tenho. Eu não tenho mais nada a perder mesmo. E aí, eu comecei a perceber... E também carrego isso muito comigo, que todo julgamento é uma confissão. Então, aquilo que eu costumo julgar é porque, assim, o que eu acho que as pessoas vão... incomoda em mim. Exatamente. O que as pessoas vão... Eu acho que as pessoas vão olhar pra mim e vão, assim, falar, caramba, ela tá fazendo isso, caramba. É porque eu reparo isso nos outros. Então, diminuir o meu nível de julgamento dos outros faz com que eu não espere um julgamento tão rígido das outras pessoas, sabe? Esse é um primeiro ponto. Acho que também é muito importante você observar quem são as pessoas que você escuta de fato o julgamento. Porque às vezes a gente está dando muito valor para pessoas que não agregam em nada na nossa vida, não está ajudando a gente a ganhar mais dinheiro, entendeu? Crítica construtiva de quem nunca construiu nada, a gente está dispensando, no caso. Então, acho que é muito isso. É o tentar. O erro pode acontecer? Ele pode, mas você precisa ter consciência de que se você errar, nada acontece. Ninguém vai perder o pescoço, ninguém está perdendo uma guerra, não tem nada grandioso em jogo. E o dia que tiver, você vai cumprir todos os requisitos para que você não erre. Então, assim, diminuir a probabilidade do erro. Como é que eu faço isso? Conhecendo técnica de oratória, aplicando técnica de oratória e, acima de tudo, treinando. Quanto mais eu treino, menos chance eu tenho de errar. Como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Na minha experiência, Gi, o que acontece? Eu nunca tive esse pânico, né? Tem gente que as mãos sua, realmente... Eu tremia muito. É algo complicado. Nunca tive esse problema na escola. Eu gostava de ir lá na frente para explicar quando tinha trabalho, pai e tal. Eu sempre tive essa facilidade com a comunicação. Mas nem por isso, quando você vê um público grande na sua frente, eu acho que é inevitável você ficar nervoso. É inevitável. O que me ajuda? Primeiro ponto. Domínio total do conteúdo. Sem dúvida. Não fale sobre o que você não domina. Vai dar ruim, obviamente vai dar ruim. E às vezes você domina, mas você não preparou. Aquilo que você disse. Você não estabeleceu um início, um meio, um fim. Aquilo tá bagunçado na sua cabeça. A ordem de raciocínio cronológica, né? Até porque, gente, falar em público, né? Oratória, preparação de um discurso, né, Roberta? Não é stand-up. Não é você chegar lá e improvisar. A gente não tá falando de improviso. Você tem um objetivo, que é contribuir para quem tá te ouvindo. Exatamente. Então, assim, leva um computador, você perdeu, dá uma olhadinha ali. Ninguém é perfeito, gente. Todo mundo erra. A gente tem que ter bem claro. Gente, levanta a mão aí quem nunca errou. Levanta a mão aí quem estaria aqui no meu lugar fazendo o que eu tô fazendo. Entendeu? Quem Exato. critica
é quem não tem coragem de fazer o que você tá fazendo. Ponto. Então, e isso vale também para quem tem medo de fazer live, fazer story, vale para tudo. E outra coisa que me ajuda é ter um conhecimento prévio do público, do lugar onde eu vou falar. Tudo isso é técnica de oratória, porque você vai Que é definir dominar a o público-alvo. situação, né? Exato. Tentar. Definir o público-alvo é uma dica. Para quem eu vou falar, qual é a faixa etária, quais são as dores desse público, qual é o linguajar que eles entendem. Eu tô falando para advogados, eu tô falando para estudantes, eu tô falando para crianças, para adultos, tudo isso. Chegar antes no lugar, porque se eu chego antes, eu consigo subir no palco, olhar, aquilo vai familiarizar, o meu cérebro vai se familiarizar com aquele ambiente, para depois eu chegar e ele não ficar, o que está acontecendo? Porque ele já entendeu, exato. Né? Se eu tenho a possibilidade de usar um slide, usar o slide. Claro que não pode ser muleta, não adianta não preparar o conteúdo, chegar lá, olhar o slide e ficar tudo olhando para trás, porque assim, você tem que saber o slide. E não é fundo branco escrito em preto, gente, entendeu? Porque se for para a pessoa ler, você manda um e-mail. Né? Não tem muito disso da gente ir para a reunião e falar, nossa, sair de mais uma reunião podia ter sido um e-mail. Isso nada mais é do que um monte de texto escrito, a pessoa vai lá. Eu detestava o professor na faculdade que passava a matéria na lousa. Eu copiava tudo a matéria, depois ele lia. Exatamente. Pra quê? Então eu leio na minha casa, concorda? A pessoa que tá ali para te ouvir, ela tá para ouvir o teu posicionamento sobre